O planejamento não é um monstro de 7 cabeças. Né? É interessante entender que o planejamento envolve duas grandes questões que o empresário precisa resolver para a empresa dele. O que é? Primeiro, definição de um objetivo ou definição de objetivos. Né? Então, para que eu possa ter uma empresa, eu tenho que responder determinadas perguntas simples, como por que eu abri essa empresa? O que eu quero com essa empresa no final de um ano, no final de 6 meses, no final de 10 anos? Né? Então, é uma coisa simples de responder. Às vezes não, porque às vezes a gente monta a empresa com base numa necessidade. Então, eu fui mandado embora da minha empresa, ou a minha esposa não consegue emprego, ou eu quero ajudar o meu cunhado, e aí decidi montar um negócio, uma casinha de cachorro-quente, ou a coisa deu certo e de uma loja de roupa virou uma fábrica, né, de tecidos, e da fábrica de tecidos virou uma franquia, a coisa cresceu sem eu ter pensado muito bem por que eu montei aquele negócio. Né? Isso é comum de acontecer num momento como o Brasil está vivendo hoje. Né? Estamos aí ouvindo várias notícias sobre crise, mas o Brasil ele vem numa toada de crescimento, né? Um crescimento amarrado, um crescimento muito mais lento do que se a gente comparar com uma China, do que se a gente comparar com uma Índia, mas a gente está num boom industrial, nós estamos em meio a um boom e as crises elas acontecem em função desse boom. Já vamos falar sobre a crise, mas planejamento. A gente precisa, para aproveitar esse tipo de crescimento, para aproveitar essas oportunidades que surgem para que a gente monte o nosso negócio, a gente precisa pôr a coisa no papel, minimamente no papel. Então a primeira coisa é definir os objetivos. O que eu quero com a minha empresa nesse ano de 2015, que está aí com uma série de notícias que nos estão deixando assim preocupados, uma série de notícias que estão nos fazendo até pensar se vale a pena a gente continuar no Brasil. Defina um objetivo. Eu quero que a minha empresa ela tenha, como aconteceu com um amigo meu, eu vou montar o tal do food truck, que está na moda agora, né? Aqueles caminhões para vender comida gourmet. Né? Então eu quero montar um food truck. E eu quero que esse negócio dure 2, 3 anos só. Não quero que esse negócio dure mais do que isso. O meu amigo falou, joia, então vou montar esse food truck em 2, 3 anos, eu quero ter um faturamento esperado de tanto por mês, nos primeiros meses eu acredito que eu vou faturar metade desse valor, daqui 1 ano eu já vou estar em 2 vezes esse valor. Então, põe a coisa no papel, para que você pelo menos tenha condições de perseguir esse objetivo. E os objetivos servem para isso. Então, procura na internet ferramentas para definição de objetivo. Existe tanta coisa disponível, o Sebrae tem uma ferramenta pronta, né? Eu trabalho como voluntário para um programa chamado PEIX. É uma iniciativa do governo federal onde o empresário industriário ele pode ter auxílio gratuito para a definição de um planejamento estratégico. Defina os objetivos e depois que você definir os objetivos, você tem uma outra grande questão a resolver que é importante para um planejamento estratégico. Que questões são essas? O plano de ação. Então, um planejamento é dividido em objetivos e plano de ação. Você definiu o que você vai ter que fazer, agora é a hora de executar. Quem vai executar? Sou eu, minha esposa, meu funcionário contratado para ser meu vendedor, né? A minha equipe comercial. A gente está falando aqui de empresa independente do porte da empresa, né? Então, quem vai executar? Que recursos eu preciso para executar essa atividade? Qual é o prazo definido para executar essa atividade? Como é que eu vou controlar se eu estou caminhando em direção ao meu objetivo ou se eu estou me desviando? Se nós nos concentrarmos nessas duas questões, a gente já consegue fazer um planejamento estratégico coerente com o tamanho do nosso negócio ou com o tamanho do nosso projeto. Objetivos e plano de ação. Essas são as duas chaves para que a gente consiga tocar um planejamento. Até que ponto a gente vai detalhar isso? Depende da complexidade do teu negócio, depende do teu dia a dia. Uma terceira coisa que eu já estava esquecendo, que também é importante para um planejamento. Análise de cenário. Isso vale muito para a situação atual do Brasil. Então nós estamos passando por um processo de mudança muito grande. E nesses momentos de mudança, eu tenho condições de parar um pouco na correria do dia a dia, erguer a cabeça e olhar para o meu ambiente, olhar para o mercado.
Conversa com os clientes, conversa com os fornecedores. Verifica com eles como é que está a sensação, como é que a indústria está se preparando para esse momento de mudança, de turbulência. Como é que os clientes estão se preparando. A partir disso, a partir dessa coleta de informações, você pode traçar potenciais cenários. Normalmente a gente tem 3 cenários. Um positivo, poxa, por mais que esteja essa situação de mudança, na minha área a coisa tende a crescer. Eu tenho que rever os meus objetivos, eu tenho que repensar os meus objetivos. Aquilo que eu tracei no ano passado já não serve para 2015. Ou uma situação estável, a coisa vai continuar do jeito que está. O pessoal vai apertar o cinto, mas vai continuar gastando exatamente aquilo que estava gastando ano passado, mês passado, semestre passado. Então eu tenho condições de coletar informações, conversando com os meus clientes, conversando com os meus fornecedores, conversando com os meus concorrentes. Às vezes eu consigo ter essa abertura e conversar com potenciais concorrentes, ou ainda ler o jornal. Sabe, gastar um pouco mais de tempo lendo a seção econômica de um jornal na internet. A internet, gente, tem muita informação importante, é só saber filtrar. Eu, por exemplo, eu cadastrei no meu Twitter a Gazeta do Povo, a Folha de São Paulo, o Estado de São Paulo. Então eu cadastrei os maiores jornais do Brasil e eu recebo notícias dos temas que eu cadastrei. Você escolhe e você recebe aquilo que te interessa, dá uma lida. 1 minuto, 5 minutos, você consegue estar atualizado com relação ao teu setor. E você consegue verificar se o cenário é positivo, se o cenário é negativo, rever os teus objetivos e rever o teu plano de ação. Então, um planejamento estratégico, ele não é uma coisa estática, ele não é feito uma vez por ano e acabou. O planejamento estratégico, ele é um processo contínuo que precisa ser alimentado de acordo com a velocidade da tua condição de mercado. Perceba isso conversando com os grandes players, com as pessoas de influência, que a gente chama de stakeholders, né, da sua área de atuação. Se você souber fazer as perguntas certas, professor, mas como que eu vou saber fazer as perguntas certas? Com o tempo você vai aprendendo. Se você não conversa com as pessoas, você não vai aprender a ouvir e nem vai aprender a perguntar. Se você começar a conversar com todos esses players, você vai conseguir fazer isso. Coletar as informações para montar os teus objetivos ou rever os teus objetivos, montar o teu plano de ação ou rever o teu plano de ação. E assim a gente tem um planejamento estratégico de verdade. E não um plano para inglês ver, né?